E aí pessoal, eu sou o Davi e na aula de hoje a gente vai falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos tentar desenhar um triângulo retângulo aqui o mais reto possível, coisa que é muito difícil. Eu gosto do papel, é mais fácil de desenhar, mas vamos lá. Dentro do triângulo retângulo, a gente tem um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus. Então, vamos chamar sempre o ângulo reto de A, beleza? E aí, a gente tem outros ângulos. A gente tem um ângulo C e a gente tem um ângulo B. Como que a gente faz para diferenciar esses ângulos? A gente faz um sinalzinho, tipo uma curvinha aqui, e aqui a gente faz duas curvinhas, beleza? Significa que esses dois são diferentes. E dentro do triângulo retângulo, no triângulo retângulo, né, a gente tem que saber identificar duas coisas. O que é a hipotenusa e quais são os catetos. Esse aqui é um cateto e esse daqui também é um cateto. Então, a hipotenusa, caso você tenha dúvida, porque às vezes o triângulo não vem bonitinho assim. Então, você olha para o ângulo de 90 graus e olha para onde que ele está apontando. Ó. Se ele estiver apontando para esse lado aqui é a hipotenusa, sempre, beleza? Sempre o lado que o ângulo de 90 graus está apontando. E aí, uma coisa bem legal de você identificar do triângulo são os lados. Bem importante isso. Então, um dos lados aqui é o lado BC, certo? BC. BC é igual a CB. Olha só, não precisa correr do vídeo com isso, tá? Ó, a gente tem aqui BC, certo? A gente tem um pontinho, a gente tem um outro pontinho aqui e a gente liga esses dois pontinhos, forma um lado, beleza? E aí a gente tem também que se você fizer isso partindo de C até B, é a mesma coisa de fazer isso de B até C, beleza? Vai dar o mesmo tamanho. E a mesma coisa aqui, de B até A, é o mesmo que fazer isso de A até B, beleza? A mesma coisa aqui, de B até C, C até B. Então, a gente tem que AB é o mesmo que BA e também que AC é o mesmo que CA, beleza? Agora, não é... Tá, isso aqui dá uma forma de representar, mas é melhor a gente dar... sempre tem um tamanho, tá? E esse tamanho eu vou representar por uma letra. Esse daqui eu vou colocar a letra A. Esse outro lado aqui eu vou representar pela letra B. E esse aqui eu vou representar pela letra C, beleza? Essas são as razões... ainda não são as razões trigonométricas. A gente está conhecendo o triângulo retângulo. Isso porque eu viajei aqui. Tá, e dentro do triângulo retângulo, a gente tem também os ângulos. Então, para representar o ângulo B, eu faço assim, B e um chapeuzinho. Para representar o ângulo A, eu faço A e o chapeuzinho. Sempre que você vê isso aqui, eu estou falando do ângulo B, eu estou falando do ângulo A e eu estou falando do ângulo C. Beleza? Nesse caso aqui, a gente já sabe que o ângulo A é igual a 90 graus, porque o triângulo é retângulo e eu fiz aqui o sinalzinho de retângulo de 90 graus para poder representar. Então, os outros ângulos eu sei que eles são complementares, porque a soma deles dois dá... a soma dos três dá 180 graus, então vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar um ponto e vírgula, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus, certo? E eu sei que o meu ângulo A vale 90 graus. Então, A mais B mais C é igual a 180. Passa esses 90 para cá subtraindo e eu vou ter que B mais C é igual a 90, porque eu vou ter 180 menos 90, que vai dar 90. Ou seja, B e C são ângulos complementares. A gente vai utilizar isso para estabelecer outras relações mais para frente. Então, já aguarde isso daí. E outra coisa importante de você saber é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E significa o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? E o que mais que é importante saber? Sobre o triângulo retângulo, porque assim, às vezes você tem o valor desse lado, você quer encontrar o valor desse lado. E você pode usar o triângulo retângulo. Ou você pode usar o Teorema de Pitágoras. Outras vezes você tem apenas o valor de um lado. E dá também para usar o Teorema de Pitágoras, se não me engano, isso está no exercício 6. Você pode dar um vou assistir a playlist que vai chegar lá. E aí vamos ver agora, de fato, né, as razões trigonométricas.
As razões trigonométricas são, comecei a escrever aqui, né? Seno, cosseno, tangente e cotangente. Mas olha só, a gente tem dois ângulos agudos aqui dentro do triângulo retângulo. Então, de qual que eu estou falando? Eu vou falar primeiro do ângulo B. Então, vamos ver qual que é o seno, cosseno e a tangente do ângulo B. Bom, A, B e C representam os valores dos lados, certo? É o comprimento. A poderia ser 5, C poderia ser 6 e B poderia ser 7. Então, vamos lá. Como que eu calculo o seno de B? O seno de B vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu venho aqui no ângulo B e vejo qual que é o cateto oposto? Oposto ao ângulo, olha. É isso daqui. Se você quiser, você pode ver para onde o ângulo está. Imagina que ele está olhando, sei lá, para alguma coisa. E aí você vem aqui e pode traçar uma retinha. Opa, isso aqui é o cateto oposto. Então, é C sobre... Quem é a minha hipotenusa? É o ângulo A. Então, C sobre A. Nesse meu caso aqui, C eu dei o valor de 6 e A eu tenho o valor de 5. Então, é 6 sobre 5. E cosseno de B. Cosseno de B é sempre o cateto adjacente ao ângulo B e a hipotenusa. Então, se eu tenho aqui o cateto oposto, sendo C, o meu cateto adjacente quem vai ser? É o B. Ou você pode pensar assim, cateto... Na verdade, ele já se chama cateto adjacente porque ele é rente aqui, olha, encostadinho no ângulo, beleza? Olha ele aqui, passando aqui juntinho com o ângulo. Enquanto que o cateto oposto não, o cateto oposto está lá do outro lado, nem chega perto dele, beleza? Pode pensar assim. E aí, você vai ter então B sobre A. Nesse caso aqui, o B vale 7 e o A vale 5. Então, essa fração aqui é o valor do meu cosseno de B. E o tangente? Tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente é o cateto oposto, nesse meu caso aqui, C sobre B. Nesse caso, C vale 6 e B vale 7. E a cotangente? A cotangente é o cateto adjacente, ou seja, B, sobre o cateto oposto, que é C. E nesse caso é 7 sobre 6. Beleza, pessoal? Mas tem outro ângulo, não tem? A gente tem também o cosseno, seno, tangente e cotangente do ângulo C. Então, vamos dar uma olhadinha no... Eita, é quase um somatório ao contrário. No seno de C... Cosseno de C, tangente de C e cotangente de C. Nesse caso, o seno do ângulo C, eu sempre esqueço de colocar o chapéuzinho. Cosseno do ângulo C, vamos ver, seno do ângulo C primeiro. É o cateto oposto ao ângulo C pelo cateto adjacente. O cateto adjacente eu já estou vendo aqui, ó, é esse aqui que está encostadinho com o ângulo C. O cateto oposto, então, é o B. Então, eu tenho B sobre A. B, nesse caso, vale 7 e A vale 5. Então, 5 sobre 7. Olha só, cosseno de C. É o cateto adjacente sobre o cateto oposto, ou sobre a hipotenusa, ou seja, C sobre A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, 6 sobre 5. E a tangente de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí a gente tem B, B sobre C. Cateto oposto sobre o adjacente, que dá 7 sobre 6. E o cotangente, a gente tem o cateto adjacente, que é C sobre B, ou seja, 6 sobre 7. Bom, aqui, só de olhar, você já pode ver que deixa eu pegar uma outra cor aqui, o verdinha. Olha, observe que o cosseno de B é igual, onde tem 7 sobre 6 aqui novamente, 7 sobre 6, cosseno de B é igual a tangente de C. Deixa eu pegar uma outra cor. Observe também que o seno de B, que é 6 sobre 5, é igual ao cosseno de C, que é 6 sobre 5 também. E aí você pode ver também, deixa eu pegar uma outra cor, que a tangente de B, amarelinho aqui, que é 6 sobre 7, é igual a cotangente de C. E a cotangente de... Não é. 7 sobre 5. Cosseno de B é igual a seno de C. Ué, cosseno de B... Tangente... Opa, fiz errado aqui, hein? Ih, Jesus. É igual a seno de C.
E aí, o que ficou faltando aqui, deixa eu pegar um azul mais escuro, é a tangente de C, que é igual a cotangente de B. Bom, com isso a gente consegue estabelecer algumas relações, eu vou colocá-las aqui para vocês, e aí a gente vê também qual que é a relação fundamental da aritmética. Oh, meu Deus, relação fundamental não é a relação fundamental da aritmética, é a relação fundamental da trigonometria. Na aritmética a gente tem o teorema fundamental da aritmética, que diz que todo número pode ser decomposto em fatores de números primos. Mas eu confundo as coisas, inverto as coisas, troco o número de lugar, escrevo frações do avesso, fazer o quê, né? Eu tenho que conviver com isso, vocês vão ter também. Mas vamos lá. O que a gente estava falando antes? Bom, a gente tem que, dentro do triângulo retângulo, vou colocar as relações aqui para vocês, e aí fica mais fácil. Deixa eu pegar uma cor aqui. A gente tem tangente de B é sempre igual a cotangente de C. Ou a gente pode dizer também que tangente de B é igual a 1 sobre tangente de C, ou seja, o inverso da tangente de C, que é o mesmo que cotangente de C. Beleza, gente? Deve ter visto que cotangente de C é igual a 1 sobre tangente de C. Tá, é fácil de observar isso daqui. E aí, porque é sempre o inverso, tá? Essa daqui é sempre o inverso dessa daqui. E o que a gente... Opa, tangente de C é sempre o inverso desse daqui, tá? Tá. Vamos lá, então. Tangente de C é igual a cotangente de B. Ou a gente pode dizer que tangente de C é igual a 1 sobre tangente de B. Bom, quais são as outras relações? É que seno de B é igual a cosseno de C. E que seno de C é igual a cosseno de B. E aí, a gente tem os exercícios. Eu acho que é a partir do exercício 7. 7 em diante, a gente trabalha isso daqui. E aí você pode verificar lá, tentar fazer os exercícios antes de assistir a resolução. E aí depois, isso aqui vai ficar tranquilo para vocês. Ah, e o que faltou, né? Relação fundamental. Vamos colocar aqui. Relação trigonométrica, primeiro, trigonométrica fundamental. Bom, na relação trigonométrica fundamental, eu acredito que não seja do interesse de vocês fazer demonstração disso, né? Tipo, mais prática. Mas eu vou fazer um vídeo separado com a demonstração, vai estar aí na playlist também, na sequência. Mas enfim, a relação fundamental trigonométrica, ela diz que o quê? Seno ao quadrado de um ângulo B mais cosseno ao quadrado de um ângulo B é igual a 1. E a gente consegue demonstrar isso daqui analisando o seno de B, cosseno de B e usando o teorema de Pitágoras. Caso você queira saber, é só continuar assistindo aí, na sequência vai vir um vídeo mostrando como que faz essa demonstração. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.